Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Sistema Bibliotecário em PHP. Esta é a sétima videoaula e só para poder divulgar aí, ó, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Aí é só acessar lá o projeto PTCEP 2012, biblioteca aqui, tá? É o seguinte, vou aproveitar, vou abrir o Dreamweaver aqui. Só aproveitar para comentar, tá, gente? Eu estou usando Dreamweaver MX, mas para mim não está fazendo muita diferença, não, apesar de ter o CS3, porque como eu estou trabalhando só na parte de código, nada de interface, então para mim não faz diferença nenhuma. Vou aproveitar, só vou abrir os arquivos. Aproveitando também, gente, olha aqui, para abrir um arquivo eu posso dar um clique aqui no menu arquivo abrir, ou se não, Ctrl O. Então vamos agilizar aqui, ó, Ctrl O, segurei o Ctrl, apertei o O. E eu tenho aqui, ó, projeto PTCEP, vou abrir meu arquivo config aqui, ó. Vou dar um Ctrl O novamente, vou abrir o nosso arquivo index.php. E o último arquivo nosso, ó, Ctrl O novamente, vou aqui no template, pode ver que ele não está trazendo arquivo algum, mas daqui tá vendo tipo, se eu mandar pedir para ele visualizar todos os tipos, aí ele traz para mim o index.tpl e mando abrir aqui. Bom, aproveitando, voltando aqui para o navegador aqui, já vou abrir uma aba aqui em cima, aqui, ó, onde eu vou digitar local, localhost, ele já traz o caminho para mim, eu dou um Ctrl Enter, tô com o ISPHP aqui, a gente está desenvolvendo aqui, ó, projeto PTCEP 2012, foi o que a gente fez na aula passada. E vou aproveitar também, abrir mais uma guia aqui, vou digitar aqui, ó, localhost barra MySQL, pode ver que ele está trazendo para mim, ó, MySQL barra, dou um Enter aqui, e ele traz para mim o banco de dados MySQL. Bom, voltando para o Dreamweaver aqui, o banco de dados que a gente está trabalhando, o nome dele é Biblioteca Teste. Então, voltando aqui, é esse banco de dados que a gente está trabalhando, ó. Biblioteca Teste, cadê ele? Aqui, ó, Biblioteca Teste, onde que a gente só tem uma tabela chamada usuário, e se eu mandar visualizar, eu tenho todos esses usuários aqui que a gente cadastrou aí, tá? Bom, o seguinte, na última videoaula eu estava mostrando para vocês, voltando aqui então, estava mostrando para vocês como exibir as informações de um banco de dados usando o PHP. Agora a gente vai continuar e melhorar, tá? Então olha só, vou voltar para o meu arquivo, no entanto eu estou aqui no arquivo index.php, aonde que a gente usou aqui, ó, o comando MySQL result, aonde que a gente usou uma estrutura for e teve que passar aqui, ó, MySQL result, passando dessa forma. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, ao invés de mostrar essas informações aqui nesse arquivo index.php, a gente vai começar agora a jogar essas informações para esse arquivo nosso, que aqui é o index.tpl. Pode ver que aqui eu só tenho aqui, ó, teste que é um banco de dados. Então, se eu visualizar lá, ó, teste que é um banco de dados, porque isso daqui que está em cima aqui é o que está sendo visualizado, mostrando para você através do arquivo index.php, que é aqui, ó, código, nome, tá? Então vamos ao seguinte, ó, fazendo certinho agora, usando o nosso arquivo index.tpl, porque por enquanto a gente fez uso nenhum, e já fazer o uso da classe nossa, que é de modelagem, que é justamente já começar a trabalhar com Smart, tá? Gente, ó, eu vou apagar esses códigos todos aqui, porque a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Vai ser um pouco parecido, mas é a forma mais correta, ó. Então acompanhe comigo, ó. Pode ver que no meu arquivo eu estou no arquivo index.php, eu só tenho aqui, ó, config.php e o index para ele jogar lá para o arquivo index.tpl, porque o display chama a página para gente. Então vamos lá, reescrevendo, eu vou fazer dessa forma aqui agora, ó. Vou criar uma variável chamada SQL, tá? Que vai receber, para eu selecionar todas as informações de um banco de dados, é select asterisco, ou seja, selecionar todos. De qual? From. A nossa tabela é user, né? Ponto e vírgula aqui, ó. Esse que é o comando em SQL, ó. E eu vou passar esse comando aqui para uma variável chamada res, tá? De resultado, é convenção. E eu vou chamar o comando para poder executar isso, para executar essa query, tá? Que é o comando manter esquema atual. Aí.
Vou chamar aqui, ó, MySQL underline query. E eu passo justamente a variável que a gente criou em PHP, que é o SQL, ponto e vírgula, tá? Então eu sei que esse comando que vai executar essa string que ou essa instrução em MySQL tá aqui, ó. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou criar mais uma variável, que o nome dele é hat de retorno, tá? É convenção também. É uma variável de retorno para justamente pegar o que a gente guardou nessa variável res aqui, ó. Pode ver que a variável res vai receber todas as informações do banco de dados. Então, eu vou criar aqui uma array, que é um vetor, tá? Ó, array, fecha parênteses, pronto, ó. Então aqui eu estou criando, ó, criação de uma array ou vetor em PHP. Estou criando um vetor em PHP porque eu vou passar todas as informações de res para esse retorno aqui, para essa variável chamada hat aqui. Então olha só como vai ficar, ó. Depois que eu criei minha variável, depois que eu criei minha array, que é um vetor, eu vou chamar a estrutura for, igual a gente fez na videoaula anterior, tá? Eu vou criar um contador aqui, ó, i, tá? Eu só estou colocando o símbolo de dólar antes, tá, gente? Porque em PHP toda variável começa com o símbolo de dólar, a menos que seja constante, tá? Ela vai inicializar com 0, ponto e vírgula. Enquanto a nossa variável i for menor, aí a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez aquela hora. Enquanto a nossa variável i for menor, aí a gente tem que esse comando aqui, ó, MySQL underline num rows. E entre parênteses, eu passo a minha variável res aqui, ó. Enquanto tiver registro para ele contar, ele vai contando para a gente, ponto e vírgula, e a gente vai aumentando, incrementando o nosso i de 1 em 1. Então a gente faz isso através do i++, tá? Vou colocar aqui, ó, abertura do for, e aqui só para comentar, fechamento do for. Bom, feito isso, aqui dentro da estrutura for, a gente vai usar o comando MySQL fetch array, de tal forma que se eu jogando as informações do banco de dados para ela, eu consigo usar lá no meu arquivo index.tpl. Então o que eu quero? Eu quero pegar as informações do meu banco de dados para poder trabalhar com ele aqui, ó, e não no arquivo index.php, para justamente eu conseguir isolar o que é programação, ó, pode ver que é instrução em PHP, e aqui onde que vem a nossa interface, onde a gente vai estar trabalhando com HTML, CSS e com Smart, que é a nossa modelagem aqui. Então vamos lá, só para testar, ó, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Lembra que a gente criou uma variável chamada hat de retorno? Ele eu sei que é um vetor, então só para não, como eu não sei o tamanho dele aqui, ó, eu deixo ele em branco aqui. E eu falo que é o seguinte, ó, eu vou falar que essa variável, ó, vai receber essa instrução aqui, ó, MySQL fetch array. Então ele que vai conseguir pegar, através desse comando que eu vou conseguir pegar justamente as informações lá da minha variável hat, tá? Então eu coloquei isso daqui, eu sei que todas as minhas informações do banco de dados que estava em hat foi passado para esse vetor ou para esse array aqui chamado hat, tá? Porque eu consigo fazer uso nele lá. Bom, só para mostrar para vocês que realmente está funcionando, só vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou usar um comando aqui, ó, print r, e vou passar aqui justamente a nossa variável hat aqui, tá? Só para ver o que ele vai fazer pra gente aqui, ó. Vou dar um ponto e vírgula aqui, vou dar um Ctrl S, vou lá na minha página principal e vou apertar a tecla F5 aqui, ó. Olha só, pareceu esse negócio confuso aqui, mas agora eu consigo mostrar para vocês como que funciona justamente esse comando aqui, ó, chamado MySQL fetch array. Olha só, voltando aqui, se eu clicar com o botão direito, se eu mandar código fonte aqui, ó, o que ele trouxe para mim na página, através do comando fetch array, eu consigo aqui, ó, trazer o índice. A gente sabe que o vetor começa no índice 0. Ó. No índice 0 eu tenho aqui, ó, código. E eu posso também trazer um índice associativo, ó, que é user ID, tá vendo, ó, que é um também, ou se não um aqui, ó, que é o Janderson. E eu posso trazer também
o índice associativo, o usernome. Pode ver que todos eles ele trouxe para mim o nome do banco de dados, o nome dos campos do banco de dados lá. Então, ao invés de usar como um índice numérico, eu posso usar um índice associativo. Exemplo, se eu olhar aqui no meu banco de dados, aqui, ó, pode ver, ó, user ID, user nome, user senha. Então, eu posso usar esses nomes aqui para eu fazer referência lá, ao invés de usar 0, 1 e 2 aqui. Tudo bem? Então, esse daqui só foi um teste, ó. Então, eu vou até comentar ele aqui para tirar, tá? No entanto, se eu apertar aqui, ó, voltar aqui, fechar essa tela aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, para nossa página aqui, apertar a tecla F5, ele já, vamos lá, filho, apertei a tecla F5. Ele tá executando, que eu não dei um Ctrl S, tá, gente? Só dar um Ctrl S aqui e apertei a tecla F5, ó. Pode ver que ele não trouxe nada, porque é através do comando print R, eu passei a minha array aqui que ele trouxe daquela forma lá. Fica confuso? Fica, ó. Pode ver que eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar as alterações, dei um F5, ó. Ele trouxe dessa forma, mas olha lá, ó. No array, no índice 0, no índice 0, ou senão eu posso usar aqui, ó, user ID, tá? Eu posso usar tanto em forma numérica ou um índice associativo, que é o nome do campo do banco de dados lá. Bom, vou voltar a comentar aqui, já vou aproveitar para apertar a tecla Ctrl S para salvar as alterações. E eu preciso fazer o seguinte, gente, ó. Vocês concordam comigo que esse vetor nosso, ou esse array aqui, está conseguindo armazenar todas as informações do banco de dados, certo? Eu vou usar uma instrução aqui de smart, ó, smart, para justamente atribuir para uma variável smart minha esse array aqui, ó. Então, como eu faço isso? Ó? É através do comando assign, tá? A gente viu lá no começo, mas só para relembrar. Então, é através do comando assign, eu crio uma variável em smart e eu consigo trabalhar ela lá no meu arquivo chamado index.tpl, que não tem nada por enquanto aqui, ó. Então, acompanhando aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada usuário, vírgula, e qual variável ela vai receber quais valores? Justamente o que tem no meu hat aqui, ó, no meu vetor. Então, ou seja, essa variável usuário aqui, que vou usar no meu template em Smart, vai virar um vetor também, porque essa variável é um vetor. Pode ver, ó, é um vetor, ó, eu criando ele aqui, ó. Criei um vetor aqui, ó. Então, ela automaticamente vai se transformar no vetor. Tudo bem? Vou dar um Ctrl S aqui. Essa daqui que vai ser a configuração nossa, tá? Então, sempre quando a gente quiser passar alguma informação nossa do banco de dados para trabalhar lá em Smart, a gente vai usar esse daqui, ó, fetch array aqui, tá? Ao invés de usar o MySQL result, onde que eu tive que usar um for e colocar para cada coluna ou para cada registro meu, colocar um MySQL result. Bom, seguinte, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trabalhar justamente, agora que eu passei essa variável aqui pro meu template, eu vou vir aqui no meu arquivo, que é o teste com o banco de dados. A gente vai criar uma tabela aqui, vai trazer todos os registros nossos em forma de tabela e bem organizado, tá? Só que eu vou deixar para a próxima videoaula, aí eu faço separadamente, só trabalhando com o arquivo index.tpl. Então, só para poder terminar, tá, gente? Ó, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.